Olá pessoal, bom dia. Então hoje a gente vai começar uma nova unidade dentro do nosso plano de ensino de Direito do Trabalho 2. Vamos começar com a parte de direitos coletivos, tá certo? Vamos iniciar a unidade 6 do nosso cronograma, do nosso plano de ensino, tá? E vamos começar então com um pouco do histórico, né? Se você estiver acompanhando aí com a nota de aula, vamos começar com um contexto histórico do surgimento do direito coletivo do trabalho, tá? Veja, gente, que até então a gente estudou em trabalho 1 e em trabalho 2 até agora o chamado direito individual do trabalho, que estabelece as regras de trabalho, os contratos de trabalho que são fixados entre empregador e empregado. Então nós vimos regras de FGTS, de estabilidade, de regras de proteção do trabalho da mulher e do trabalho da mulher e do menor, no âmbito de relações privadas, né, de relações que devem ser observadas por empregador e empregado em seus contratos de trabalho. Então, direito do trabalho 1 e direito do trabalho 2. Até agora, a gente viu o chamado direito individual do trabalho, tá? Que são as regras contidas na legislação, ou em súmulas, ou em jurisprudência, etc., que regem as relações individuais entre empregador e empregado, né? Os contratos de trabalho de forma individual. A partir de agora, a gente vai estudar uma nova modalidade do direito do trabalho, que é o chamado direito coletivo, é um novo ramo do direito do trabalho, tá? Alguns autores, inclusive, acham que o direito coletivo do trabalho é um ramo independente, né? Que a gente teria o direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho com um outro ramo independente desse primeiro, certo? Mas o fato é que vamos passar a estudar, né, as regras coletivas que regem, sobretudo, a atuação dos sindicatos, tá? Mas vamos entender primeiro como foi o contexto histórico de surgimento desse chamado direito coletivo, tá? Tudo começou, gente, lá na Inglaterra, principalmente, no contexto do século XVIII, no contexto de Revolução Industrial. Se vocês lembrarem, a gente tinha nessa época um contexto de péssimas condições de vida e de trabalho para os operários. Não havia direitos trabalhistas, né? Não havia uma proteção do Estado ao direito do trabalho, condições mínimas, por exemplo, de salário, de jornada de trabalho, trabalho de grávidas, trabalho em condições insalubres, trabalho de menores, quer dizer, havia uma série de extrapolação de limites da própria dignidade humana. Só que na época não havia uma Constituição que limitasse ou que estabelecesse direitos sociais e que limitasse a atuação das fábricas, dos empregadores nesse sentido. Não havia um contexto de proteção de direitos sociais e de direito do trabalho. Com isso, o que a gente tinha na época, né, eram péssimas condições de salário, péssimas condições de vida, sobretudo para essa classe operária que trabalhava nessas grandes fábricas que estavam, né, começando a crescer, né, de forma muito rápida, principalmente na Inglaterra, na chamada Revolução Industrial ou Revolução Têxtil, certo? E aí, gente, o que aconteceu foi o seguinte: os operários começaram a se organizar, né, e perceberam que era melhor eles se organizarem em conjunto do que eles pleitearem melhores condições de vida individualmente, porque individualmente eles não tinham força. E começaram a se reunir em reuniões, em passeatas, em associações para melhores condições de trabalho. E aí começou a primeira fase do nosso direito coletivo, que foi a fase da chamada proibição, que ela foi até o final do século XVIII, tá? Início do século XIX, lá na Inglaterra e na França principalmente, que a associação para fins coletivos de trabalho era considerado crime, certo? Criar sindicato era crime, se associar para melhores condições de trabalho era considerado crime, certo? Então, a primeira fase foi essa de criminalização ou de proibição sindical. Mas os movimentos continuaram a acontecer, os sindicatos clandestinos continuaram a existir, a força sindical continuou a crescer, até que, a partir de 1824,
a força do sindicalismo cresceu de tal forma que as condutas de formação de sindicato deixaram de ser crimes, certo? Então, houve a fase da tolerância jurídica, que foi o quê? A descriminalização da conduta de criar sindicato e de se associar, né, para fins de melhorias trabalhistas. Deixou de ser crime, tá? Mas ainda não foi algo que passou a ser incentivado pelo Estado, a constar nas constituições, etc. Passou-se, então, nesse segundo período aí, a partir de 1824, lá na Europa, para a fase de tolerância jurídica, certo? Até que a partir da década de 60, isso eu já estou falando depois do movimento operário crescer cada vez mais, a gente teve em 1848 o Manifesto Comunista de Karl Marx, quer dizer, o movimento comunista, o movimento sindical cresceu bastante nessa época, no século XIX, e na década de 60 passou-se para a terceira fase, não mais a fase de proibição, não mais uma fase de mera tolerância, mas uma fase de incentivo estatal, né? Uma fase de afirmação sindical, onde o Estado passou a prever como um direito mesmo do trabalhador de se associar de forma livre para a proteção e para melhores condições de trabalho. Então, a partir de 1860, o direito coletivo do trabalho ganhou uma roupagem de direito realmente fundamental social, tá? No sentido de que o Estado deve permitir e incentivar, né, a livre associação sindical, tá certo? E a partir de então, os sindicatos ganharam cada vez mais um prestígio ou uma maior liberdade de atuação e de liberdade de negociação no âmbito das relações trabalhistas coletivas, certo? Aqui no Brasil, gente, também passou-se por essas etapas, né? Inicialmente até 1890, aqui no Brasil, tá? Era proibida a associação sindical, era considerada crime. A partir de 1891, deixou de ser crime, né? E a Constituição, nossa Constituição Republicana de 1891, trouxe a possibilidade de liberdade de associação e de reunião. E aí, em 1913, a gente teve a permissão de criação de sindicatos rurais. Em 1907, a criação de sindicatos urbanos, tá? Em 1930, a gente teve a estruturação de regulamentação dos sindicatos, só que diante de uma estrutura corporativista, quer dizer, o Estado, ele estava ali intervindo na criação dos sindicatos a todo tempo, quer dizer, para um sindicato poder ser criado, ele precisava do reconhecimento estatal. Então, melhorou porque houve a criação de uma estrutura sindical regulamentada em lei, mas, por outro lado, havia essa forte intervenção do Estado na criação dos sindicatos. O Estado ficava de olho, né, na criação desses sindicatos. Em 1943, a gente teve a CLT, né, e regulamentou o direito coletivo, mantendo essa estrutura corporativista, isso na época de Getúlio Vargas, né? Então tinha um Estado olhando a todo tempo quem eram esses sindicatos e quem eram as pessoas que faziam parte desses sindicatos, o que impedia, né, de certa forma, a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação, que havia esse controle estatal. Nas Constituições de 46 e 67, essa estrutura corporativista foi mantida, com poucas alterações. O direito de greve durante a ditadura militar foi praticamente completamente restringido, tá? O direito de associação, de manifestação foi bastante restringido durante a época da ditadura, e com a reabertura, né, a partir de 1988, a gente teve uma ampliação do nosso direito coletivo, houve a consolidação do nosso direito de greve, a liberdade sindical ela foi garantida com algumas restrições, ela não é plena aqui no Brasil, mas ela ganhou uma roupagem mais democrática, tá? Embora ela não seja uma liberdade sindical plena, ela é uma liberdade sindical melhor que a comparada aos anos anteriores, né? Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Enfim, o direito de greve foi garantido, a liberdade sindical, a nossa Constituição ela trouxe um rol de diversos direitos coletivos, né?
e a liberdade de associação, todo mundo é livre para se associar ou não a um sindicato, né? Enfim. Então, houve a melhora dos nossos direitos coletivos com a Constituição de 88, tá? E aí vamos para a definição, gente. O que é o direito coletivo do trabalho? É o ramo dentro do direito do trabalho que vai estudar as relações coletivas, ou seja, as relações envolvendo sindicatos, tá certo? Tanto sindicatos de empregados, tá? Como sindicatos de empregadores. A diferença é que as empresas, elas podem negociar com os sindicatos sozinhas, né? Sem sindicatos de empregadores, tá? Mas os empregados, eles só podem negociar coletivamente com a figura do sindicato, porque eles são a parte hipossuficiente da relação, então eles precisam do amparo do sindicato para negociar coletivamente. Então não pode um grupo de 20, 30, 40 empregados, por conta própria, estabelecerem acordos coletivos, convenções coletivas, não. A presença do sindicato dos empregados, ela é essencial para um acordo ou convenção coletiva acontecer, tá? E do lado do empregador, é possível, mas não é obrigatório, certo? A presença do sindicato dos empregadores nas negociações coletivas. Então, em resumo, as negociações coletivas, elas podem se dar entre sindicatos de empregados e empresas, e entre sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores, tá certo? É assim que é a lógica das negociações coletivas que a gente vai começar a estudar a partir de agora. E o ramo que regulamenta, que rege, que define os princípios dessas negociações coletivas, dessas relações coletivas diante dos sindicatos, é o chamado direito coletivo do trabalho, tá certo? Esse direito coletivo do trabalho, ele engloba, ele é chamado também, tá, de direito sindical. Você pode ouvir direito sindical, direito coletivo do trabalho, eu tô falando da mesma coisa, tá certo? E ele se fundamenta principalmente no chamado princípio da liberdade sindical. É o princípio, digamos assim, basilar, é o fundamento do direito coletivo do trabalho, certo? O que é que diz o princípio da liberdade sindical? Ele tem duas dimensões, a dimensão individual, tá? E a dimensão coletiva. O que é que diz o princípio da liberdade sindical em sua dimensão individual? Que cada pessoa, cada trabalhador tem a liberdade de se filiar ou não a um sindicato, certo? E a de sair desse sindicato, tá? Então, consiste na liberdade positiva, no sentido do trabalhador de querer se filiar, como também na liberdade negativa dele querer sair dessa filiação, tá certo? Então, essa é a dimensão individual que diz respeito ao direito do trabalhador ter a liberdade de escolher se filiar ou não a um determinado sindicato de sua categoria profissional. E uma vez que ele é sindicalizado, ele também tem o direito livre, né, de se retirar dessa associação. Então, essa é a dimensão individual. A dimensão coletiva, né, diz respeito à questão organizacional e estrutural do sindicato. Todo sindicato tem a liberdade de organizar sua estrutura interna, de organizar, por exemplo, o seu estatuto, de montar a sua estrutura interna, certo? Essa seria, né, a liberdade sindical em sua dimensão coletiva. E diz respeito também à possibilidade de sindicatos formarem federações ou confederações. A gente vai ver mais na frente que os sindicatos podem se reunir e para formar estruturas mais complexas. Então, o sindicato a gente tem de base, mas eles podem se reunir e criar, por exemplo, federações, e as federações podem se reunir e criar confederações. Depois a gente vai ver como isso acontece. Mas está dentro dessa liberdade sindical em sua dimensão coletiva, né, a possibilidade dos sindicatos, além de organizarem sua estrutura interna, né, se organizarem em estruturas maiores, como federações e confederações, certo? Enfim, esse princípio, gente, é o princípio segundo o qual tanto os trabalhadores ou empregadores podem, sem qualquer autorização prévia,
constituir, criar organizações sindicais, tá certo? E permanecerem ou não filiados a essas organizações sindicais, como também diz respeito à possibilidade do sindicato ter o direito de liberdade, né, de organizar sua estrutura interna e de se juntar com outros sindicatos para a formação de estruturas maiores, como federações e confederações, tá certo? Os sindicatos, eles têm o direito de fixar suas regras, de estabelecer quais são as suas pautas de atuação, de entrar ou de não entrar em greve, ou de assinar ou não um determinado acordo ou convenção coletiva, certo? Então, o sindicato tem essa liberdade de atuação. Tudo isso fundamentado nesse princípio basilar do direito coletivo, que é o chamado princípio da liberdade sindical, tá? Esse princípio da liberdade sindical, ele está previsto na Convenção número 87 da OIT, tá? A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Essa Convenção 87 é o principal documento internacional sobre liberdade sindical, sobre direito coletivo, tá? Depois nós vamos falar de modo mais detalhado, porque o Brasil, ele descumpre alguns preceitos dessa Convenção 87, mas ela é o principal documento internacional sobre liberdade sindical, sobre direito coletivo. Aqui no Brasil, gente, a liberdade sindical é plena? Esse princípio da liberdade sindical, eu posso dizer que é pleno? E a resposta é que não, tá certo? Aqui no Brasil, por mais que a partir de 88 a gente tenha tido uma evolução no sentido da garantia do princípio da liberdade sindical, não é possível dizer que a estrutura sindical no Brasil é plena. A gente ainda tem restrições da legislação, da nossa CLT, em relação a esse princípio da liberdade sindical. Por exemplo, depois eu vou falar sobre isso de forma mais detalhada, mas um sindicato aqui no Brasil, só pode ter um sindicato por base territorial, por município, certo? E isso fere o princípio da liberdade sindical de acordo com a Convenção 87 da OIT. Por quê? Porque deveria haver quantos sindicatos as pessoas quisessem criar. Não é a liberdade sindical? A liberdade no sindical não deveria ser plena? Que, como diz a Convenção 87 da OIT? Pois é. Aqui no Brasil, não. Só pode ter um sindicato por município. E se você não gostar desse sindicato, você se lascou, porque é o único sindicato que você pode se filiar. O máximo que você pode fazer é ou você se filia a esse sindicato que você não gosta, ou você não se filia a nenhum sindicato. Agora, você não tem a liberdade de criar um outro sindicato, ou de se filiar a um outro sindicato, porque você está naquela base territorial que só tem aquele sindicato ruim, certo? Então, aqui no Brasil, o nosso direito sindical, ele não é pleno, a liberdade sindical não é plena, a gente ainda mantém uma certa estrutura corporativista, resquício ainda desde aquela época da década de 40 da CLT, que manteve, né, uma estrutura corporativista do Estado intervencionista nas relações sindicais, e isso se manteve mesmo com a Constituição de 88. E um dos exemplos, né, é essa questão da observância de um sindicato apenas por base territorial, né? Além disso, gente, a contribuição sindical, ela era obrigatória até 2017, então todos os trabalhadores tinham que contribuir com um tributo, né, que era essa contribuição sindical, que era obrigatória para todos os trabalhadores, mesmo aqueles que não eram filiados a nenhum sindicato. E isso foi retirado em 2017 com a reforma trabalhista. Mas até então, né, havia essa obrigatoriedade, o que se considerava também, né, como uma violação ao princípio da liberdade sindical. Então, veja que aqui no Brasil não é possível dizer que a gente tem a liberdade sindical plena, tá? E além disso, a gente vê aqui no Brasil ainda muitas condutas antissindicais, tipo os empregadores incentivando os empregados a não se filiarem a nenhum sindicato, ou influenciando os empregados a não aderirem a uma determinada greve, ou, sei lá, existem algumas condutas antissindicais praticadas pelos próprios trabalhadores ou pelos empregadores, às vezes pelo próprio sindicato. Tem muito sindicato que é pelego, né, que é chamado pelego, que ele finge que é para os trabalhadores, mas na verdade ele está, digamos assim, atendendo a interesses das empresas, né? Então acontece muito isso ainda de sindicato que deveria estar ali para garantir os direitos coletivos dos trabalhadores, mas na verdade estão atendendo a interesses privados, né? Enfim, então são condutas antissindicais que elas podem ser
combatidas perante a Justiça do Trabalho, tá certo, gente? A Justiça do Trabalho deve processar e julgar essas chamadas condutas antissindicais, estabelecendo multas, estabelecendo sanções, né, para quem estiver cometendo esse tipo de conduta, seja por parte dos empregadores, seja por parte dos sindicatos ou às vezes dos próprios trabalhadores também, certo? Passando para frente, a gente tem alguns princípios que regem a atividade sindical, além do princípio da liberdade, que, como eu falei, é o principal, né? Tem o chamado princípio da pureza ou da proibição de sindicatos mistos, que vai dizer assim: o sindicato, gente, ou protege empregados ou protege empregadores. Não há sindicatos mistos aqui no Brasil. Então, se o sindicato se propõe a proteção de uma determinada categoria, ele tem que defender aquela categoria. Se os sindicatos se eles foram criados para a proteção dos interesses dos empregadores, né, um sindicato de uma determinada categoria econômica, eles devem proteger aquela categoria. Não é possível sindicatos misturados entre empregadores e empregados. Aí a gente tem outro princípio, chamado princípio da democracia sindical interna, que quer dizer que os sindicatos devem manter uma estrutura democrática interna, por exemplo, para a eleição dos dirigentes sindicais, para as principais decisões, elas têm que ser tomadas em assembleia, ou seja, com a participação e votação dos membros integrantes desse sindicato. Deve haver transparência nas contas desse sindicato. Então, é um princípio que deve reger a estrutura e a organização interna dos sindicatos, tanto para a eleição dos cargos, né, como para a tomada de decisões importantes que devem ser feitas em assembleia, como para a transparência, controle e fiscalização da atividade interna desses sindicatos, tá certo? Isso em respeito a esse princípio da democracia sindical interna. Aí a gente tem o princípio da interveniência sindical obrigatória. É o princípio que vai dizer, é o princípio que se aplica apenas aos sindicatos dos empregados, tá? Aquilo que eu falei há alguns minutos atrás, que é obrigatória a interveniência, né, a participação de sindicatos de empregados em todas as negociações coletivas. Ou os sindicatos dos empregados vão negociar diretamente com as empresas, ou os sindicatos dos empregados vão negociar diretamente com os sindicatos dos empregadores. O fato é que, para uma negociação coletiva acontecer e ser válida, precisa ter a participação dos sindicatos dos empregados, tá certo? Essa é a observância do princípio da interveniência sindical obrigatória, que vale para os sindicatos dos empregados. O princípio da boa-fé objetiva, né, um princípio básico do nosso direito civil, que se aplica aqui também. Nas relações coletivas, nas relações sindicais, deve haver a prevalência da boa-fé, né? Claro que, por exemplo, para que o sindicato possa deflagrar greve, deve haver a comunicação prévia para os empregadores, em respeito à boa-fé objetiva. A gente vai aqui fazer greve, mas a gente está avisando antes, certo? As negociações coletivas, elas devem acontecer com lealdade, com transparência, né? É um princípio que deve ser observado em todas as relações, inclusive nas relações coletivas de trabalho. E claro que se, por exemplo, um sindicato não estiver atuando com base nesse princípio da boa-fé, isso é possível de ser verificado perante a Justiça do Trabalho, talvez com indenização, com multa, né, com alguma sanção por uma conduta antissindical que não observe o princípio da boa-fé. Além disso, a gente tem o chamado princípio da criatividade normativa, que vai dizer, gente, que os sindicatos, eles têm liberdade na criação de suas regras coletivas. Uma negociação coletiva, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, pode estabelecer regras novas que vão valer para aqueles empregados daquela categoria, certo? São regras que às vezes nem estão na legislação. Por exemplo, a criação de um 14º salário, a criação de um adicional de periculosidade de 40%, a criação de uma determinada regra que não está na legislação. Isso pode acontecer? Pode, tá? Os sindicatos, eles têm, dentro da sua liberdade de negociação, eles têm a criatividade normativa, ou seja, eles têm poder
para criar normas, né, que não estejam previstas na legislação. Ah, eles podem violar a Constituição? Claro que não, tá certo? Essa criatividade normativa, ela não é absoluta, ela encontra limites na nossa Constituição e na legislação trabalhista também. A gente vai ver na próxima aula, dentro daquele negociado e legislado, né, quando é que o negociado prevalece sobre o legislado, a gente vai ver que essa criatividade normativa encontra limites, tá certo? O que mais? Aí a gente tem o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, tá? Aí é um princípio que vale para os magistrados, que quer dizer que os juízes, gente, eles devem intervir o mínimo possível na vontade coletiva, digamos assim, no mérito das negociações coletivas. Os juízes, em regra, devem se abster de dizer se o sindicato deve ou não negociar dessa forma, deve ou não aceitar a negociação, enfim. O juiz deve se abster e deve manter o máximo possível, né, a liberdade de negociação entre os sindicatos ou entre os sindicatos de empregados e as empresas, tá certo? É claro que se houver violação na Constituição, cabe ao Poder Judiciário interferir nessa negociação e anular a regra que for, né, que for incompatível com a Constituição. O que eu estou dizendo é que o magistrado deve se abster o máximo possível. Agora, sempre que houver violação à Constituição, a direitos fundamentais, etc., é claro que o Poder Judiciário pode e deve, né, agir para coibir essa prática. E o que mais? Princípio da presunção de legitimação dos atos negociais da entidade sindical operária decorre de tudo isso que a gente falou. As negociações coletivas, os acordos coletivos, as convenções coletivas que são firmadas entre os sindicatos ou entre os sindicatos de empregados e as empresas são considerados legítimos até que se prove o contrário, tá certo? Existe uma presunção de legitimidade dos atos criados pelos sindicatos. Às vezes, gente, o sindicato negocia, como por exemplo nessa época aqui do coronavírus. É possível que o sindicato negocie com a empresa uma redução de salário para evitar demissão em massa? Isso está até permitido na Constituição, né? Redução de salário somente por negociação coletiva. Então, gente, às vezes o sindicato dá um passo para trás para dar dor na frente, certo? Evitar uma demissão em massa e aí negocia. E numa negociação, gente, sempre um lado tira um pouquinho, o outro perde um pouquinho, né? A costa de um lado, a costa do outro, e a negociação ela sai mais ou menos equilibrada. A ideia é essa. Então, às vezes os sindicatos negociam em algo que aparentemente é ruim para os empregados, mas que ela evita, por exemplo, uma demissão em massa, ou ela tira de um lado um direito, mas garante de outro, né? Retira, sei lá, um 14º salário, mas aumenta o salário em um determinado percentual, tá certo? Enfim, isso faz parte desse princípio da legitimação dos atos das entidades sindicais, tá certo? Claro que isso encontra limite, né? E o limite é sempre a nossa Constituição Federal, tá bom? E aí, o próximo princípio é o princípio do negociado sobre o legislado, né? A prevalência do negociado sobre o legislado, que eu vou deixar para falar no próximo vídeo, tá certo, gente? Até mais e boa tarde.